Ramon Velasquez, esquerda ou direita, como o cristão se posiciona na política dentro de sua perspectiva e visão? 5 minutos. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa compreender o país que nós vivemos e o mundo que nós estamos vivendo. Hoje a gente vê um recrudescimento dos direitos humanos, um aumento da pobreza física, material, econômica e espiritual. E a gente, quando observa isso, a gente vê a corrente dos liberais, dos conservadores que defendem o capitalismo. Essas correntes não abrem mão do seu direito de ter dinheiro, defendem a meritocracia e defendem um mundo de exclusão social. E eu particularmente, que antes de conhecer a Cristo, eu já era um militante das causas da justiça. Eu sou fruto da rediscussão, da reorganização dos trabalhadores no final dos anos 70 no ABC, de onde nasce toda a semente da luta contra a ditadura militar, que foi uma praga que ainda até hoje a gente vê os frutos daquilo que foi extremamente nocivo, onde pessoas foram presas injustamente, foram mortas, torturadas, né? E a gente vê que até hoje a gente tem resquícios disso no Brasil, haja vista o dia 8 de janeiro de 2023, e a gente está vendo aí pessoas sendo julgadas até hoje, inclusive o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi condenado junto com uma trupe de idealistas da direita, e isso faz muito mal para a sociedade. E eu, como cristão, hoje, conhecendo a Cristo, e lendo o Evangelho, e me posicionando sempre, porque Deus é o primeiro a defender a causa da justiça, a causa dos pobres, a causa dos necessitados. E então hoje eu tenho o maior orgulho, tenho, assim, sem nenhum peso, a minha militância. Claro que eu não concordo com tudo. A gente vive no mundo democrático, né? Eu sou democrata. Aquilo que não é bom, para aquilo que é o meu princípio de cristão, eu não sou favorável. Então eu tenho liberdade de não me posicionar favorável àquelas bandeiras que a gente não defende. Agora, sob o ponto de vista da economia, a gente vê aí a quantidade de pessoas mundo afora passando fome, morrendo, e a gente tem isso como bandeira principal. Ou a gente faz um trabalho, ao invés de se gastar com armas, se gastar com esse monte de loucuras que a gente vê no mundo afora, por que a gente não investe o dinheiro para a gente acabar com a fome, para a gente acabar com a miséria no mundo? Essa é uma bandeira que a gente viu que a eficácia disso é verdadeira. Já visto que os momentos em que nós, do Partido dos Trabalhadores, governamos o Brasil, nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Bastou a Dilma ser caçada, as bandeiras que o Temer e o Bolsonaro vão defender vão lentamente levando o Brasil de volta ao mapa da fome. E aí, em pouco tempo, a gente viu o salário mínimo voltar a perder para a inflação, quando o Lula criou lá no seu primeiro mandato uma política econômica onde a gente aumentava o salário mínimo, considerava a inflação e aumentava, dando o poder de ganho, né, para o salário mínimo. E aí nós vimos, durante esse período do governo de Lula e Dilma, o salário mínimo ficou maior do que a inflação. Então a gente viu que os aposentados, principalmente, que ao longo de muitas décadas foram perdendo, bastava aposentar, lentamente ele ia perdendo a sua condição de salário. E a gente conseguiu dar nobreza para o trabalhador. Bastou o PT sair do governo, a gente viu esse recrudescimento da miséria, e aí a gente teve que fazer um trabalho, e não foi só a economia, a gente viu um processo muito difícil de perda de direitos. E agora tem uma série de bandeiras que nós estamos acompanhando e fazendo uma luta gigantesca para garantir direito à terra, defender a liberdade religiosa, e foi no governo Lula que a gente conseguiu. O Lula aprovou a liberdade religiosa. E foi justamente nesse período que a gente viu também o recrudescimento da violência no Brasil, esses últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Então, eu tenho o maior motivo de alegria, sou feliz de ser um militante hoje cristão, que conheço a graça de Cristo e me posiciono favoravelmente ao direito dos trabalhadores. E nós temos uma série de bandeiras que a gente precisa fazer a defesa hoje. O fim da jornada 6x1, por exemplo. Nós somos totalmente favoráveis a isso, além de outra série de bandeiras, né? Agora, eu vejo assim que o grande problema não são as bandeiras da esquerda. O grande problema hoje continua sendo a concentração de riqueza na mão de poucos. Haja vista a bancada, que se chama bancada da Bíblia, né? Bancada
o Centrão, junto com essa bancada, o pessoal da direita, aprovou recentemente algumas bandeiras difíceis. Foram, por exemplo, contrários ao pagamento de imposto dos mais ricos. Então, 5 minutos. o que faz mal, então, para encerrar, não é a bandeira da esquerda. Se não tivéssemos a esquerda hoje no Congresso Nacional e na vida pública, na vida cotidiana dos trabalhadores, nós estaríamos vivendo um inferno na vida do povo brasileiro, com toda certeza. Perfeito. Esquerda ou direita, como o cristão se posiciona na política, então pode se posicionar de esquerda. Com certeza. Perfeito. Pastor Gustavo Knauer, esquerda ou direita? Como o cristão se posiciona na política? 5 minutos. O Ramon falou tanta coisa que eu precisaria pontuar, até desistir de pontuar tanta coisa que ele falou que precisa ser refutada. Mas eu vou começar com uma, a mais importante para você, cristão evangélico. Não foi o Lula que deu liberdade religiosa. Isso é uma falácia do Ramon. Quem deu liberdade religiosa foi a Constituição Federal, que outorgou liberdade, registrou nas suas cláusulas pétreas o direito de culto. Inclusive, o Lula votou contra a Constituição de 1988, junto com a bancada inteira do PT que o pastor usou defender aqui. Então tem tanta falácia que eu vou ter que ir devagarinho aqui. Primeiro, a minha visão sobre meu tipo, Ramon, a minha direita sobre a direita e a esquerda é a visão do cristão. O cristão ele está acima desses dois espectros políticos. O cristão está acima de partido político. O partido do cristão é Jesus Cristo e os seus ensinos. Só que a base filosófica para o pensamento de esquerda é antagônico, se opõe às bases mais relevantes do cristianismo. Então não faz sentido um cristão dizer eu amo a Jesus e vestir a camisa de um partido de esquerda que defende exatamente o contrário daquilo que a própria visão de mundo nos dada por Cristo ensina, não tem como. A direita é possível que o cristão se aproxime? Sim, no que tange o princípio da direita conservadora. Porque qual é a base do pensamento conservador? É muito amplo, um debate gigante, eu não tenho nem tempo para gastar com isso aqui, mas a base é simples. O conservador ele pensa, nós precisamos crescer, evoluir sempre, mas sem abrir mão daquilo que herdamos dos nossos pais, ou seja, um compromisso com os mortos, e aquilo que pretendemos entregar para os nossos filhos. Um compromisso geracional. O conservador, ele se preocupa em manter de pé as estruturas que sustentam a sociedade. Nós não chegamos até aqui por acaso. Nós chegamos aqui sustentado em pilares fortes, diferente do que o Ramon falou, não foi por causa do PT. Porque quem ouviu o pastor falar que no tempo do PT nós vivíamos na Suíça, eu não sei onde eu estava. Mas para mim continuou muito ruim, salvo uma pequena melhora econômica no primeiro governo Lula, por conta de um boom de commodities, eventos externos que trouxeram uma maior arrecadação, mas que não se converteu em melhoria significativa nenhuma, que ele não poderá citar certamente. E, detalhe, Dilma quebrou o país, foi empichado por um crime de responsabilidade fiscal e foi inepta, incapaz de conversar com o Congresso Nacional, totalmente incompetente, foi colocada lá pelo Lula e quebrou o Brasil. Nós herdamos um país do PT quebrado, você se lembra disso, você tinha lá 10 anos, em 2016, você lembra, eu lembro, eu estava aqui em São Paulo, inclusive nas manifestações que culminaram na queda dela. Então assim, não tem como o cristão encostar na visão de mundo de esquerda, porque o princípio cristão nos poria numa posição diversa. Agora, eu também não sou completamente a favor de uma parte da direita chamada a parte liberal, que ignora princípios para nós inegociáveis, princípios ideológicos. Tá? O liberal, para ele, todo mundo pode tudo e ele está mais preocupado com a questão econômica. Nós não. Nós estamos primeiro preocupados com o ser humano, primeiro preocupados com os fundamentos, com os princípios, com as bases, e a gente conversa sobre a questão econômica. Então, por isso que eu faço distinção. Você é de direita? Mas, peraí, que direita que você está falando? Porque tem liberal que, para mim, tem a mesma visão de mundo, por exemplo, que o esquerdista sobre o tema aborto. Tem gente da direita liberal que entende que o aborto é algo aceitável, que até defende essa pauta. Para mim, isso é um absurdo. Eu sou conservador, defendo a vida no ventre, porque leio na Bíblia que Deus escolheu homens no ventre. Então, defendo o direito das crianças nascer. É um exemplo. Então, tem liberal que defende esse posicionamento.
E aí alguém vai dizer que ele está no espectro da direita. Então, com muito cuidado. Quando alguém pergunta direita ou esquerda, eu sou cristão. Mas se você quiser observar os meus posicionamentos, eu vou estar muito mais encostado naquilo que a direita costuma defender. Só para encerrar, ele fala sobre os crimes de Bolsonaro e fala que o princípio da esquerda é a justiça. Eu queria que ele me explicasse como que o presidente Bolsonaro vai ser alvo da justiça se ele não vai ter direito ao duplo grau de jurisdição, Constituição aprovada em 1988, que provavelmente o Ramon participou. Isso já devia estar na vida pública, não sei. Mas ele não vai ter direito ao duplo grau de jurisdição. Por exemplo, ele está sendo julgado por aquele que acusa, pela vítima, por uma pessoa totalmente inepta e incapaz. Ele está sendo julgado fora do foro. Ele não é presidente para ter foro privilegiado. Então, se é sobre justiça, Bolsonaro não podia estar sendo de maneira nenhuma condenado por crime nenhum. Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, pastor César Cavalcante. Tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e, para participar, é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo, a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro, participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo.